Olá, bom dia. A conversa gravada entre o dono da JBS e o presidente da República mostra que Joesley Batista relatou crimes em série a Michel Temer, que não pediu nenhum tipo de apuração. Joesley falou de manobras para obstruir a justiça, influenciar juízes, substituir procuradores e conseguir informações sigilosas. Ele pediu ainda para usar o nome do presidente para conseguir o que queria no Ministério da Fazenda. Para os procuradores, Joesley também deixou claro que pretendia manter os pagamentos de propina ao ex-deputado Eduardo Cunha. Você vai ver o passo a passo do inquérito que o Supremo abriu para investigar o presidente. O Palácio do Planalto diz que as conversas não incriminam Temer e o presidente descartou renunciar. Mas aliados do governo ameaçam debandar. Afastado das votações do Senado e do comando do PSDB, Aécio Neves alega que recebeu dinheiro do dono da JBS, mas que era um empréstimo de um amigo. Esse dinheiro percorreu um caminho suspeito até chegar a pessoas ligadas a um outro senador mineiro, Zezé Perrella. As imagens da violência no protesto contra o presidente Temer na Cinelândia, no Rio. E a chegada ao Brasil de outro investigado na operação, o deputado Rodrigo Rocha Loures, interlocutor de Temer, que recebeu propina de Joesley Batista. A gente mostra também o último dia de inscrições do Enem. 6 milhões de candidatos já se inscreveram para as provas em novembro. O Irã elege... mostrar essa proximidade com ele. Em um trecho da conversa, Joesley Batista pede a Michel Temer autorização para usar o nome dele para conseguir o que quer. A qualidade da gravação é ruim, mas o conteúdo impressiona. Joesley Batista foi ao Palácio do Jaburu encontrar com Michel Temer às 10h40 da noite do dia 7 de março. Com o gravador no bolso, o dono da JBS registrou cerca de 30 minutos de conversa. Na vasta documentação entregue pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, os investigadores fazem uma análise desse áudio. No começo da visita, Joesley informa o motivo do encontro. Diz ao presidente que antes estava conversando com o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o ministro Eliseu Padilha para tratar de interesses do seu grupo empresarial. E que, em razão das investigações decorrentes da Operação Lava Jato, gostaria de saber com quem deveria falar, quem seria o interlocutor do presidente. Mas eu vinha falando de Gedel ali, tudo bem. Enfim, andei falando algumas vezes com o Padilha também, mas agora também o Padilha adoeceu, ficou adoentado. Enfim, aí eu fiquei meio, falei, deixa eu ir lá para dar uma... Em seguida entra no assunto principal, o ex-deputado Eduardo Cunha. Primeiro dizer assim, estamos juntos aí, se o senhor precisar de mim, viu? Me fala. Eu te ouvi um pouco, presidente. Como é que o senhor está nessa situação toda aí, Eduardo? Não sei o quê. No documento encaminhado ao ministro Edson Fachin, os procuradores dizem que Michel Temer conta que Cunha tentou fustigá-lo com as perguntas que fez na qualidade de testemunha do processo do ex-deputado no Paraná. Diz também que Cunha pediu a ele que intercedesse no Supremo em seu favor. Temer então responde que só tem interlocução com 2 ministros da corte. O Eduardo resolveu me fustigar, né? Você viu que... Eu não sei como é que está essa relação. Na hora da defesa, o Moro indeferiu 21 perguntas dele e não tem nada a ver com a defesa dele. Era para me trutar. Eu não fiz nada, porque no Supremo Tribunal Federal. Posso totalidade. E tá aí, rapaz. Joesley diz que tem feito o máximo por Eduardo Cunha, que eliminou pendências, que zerou tudo e que, graças a isso, está bem com Eduardo Cunha. Houve do presidente a recomendação. Você tem que manter isso, viu? Eu queria falar assim, muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele que está aqui, né, que o Gedel sempre estava... Não. E o Gedel é que andava sempre ali,
Mas o Gedel também com esse negócio, eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também, eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo, com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Todo mês também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Joesley afirma que tem procurado manter boa relação com o ex-deputado Eduardo Cunha, mesmo após sua prisão. No documento encaminhado à Fachin, os procuradores dizem que nesse trecho que acabamos de ouvir, Joesley fala que segue pagando propina todo mês a Eduardo Cunha, acerca do qual há a anuência do presidente da República. No documento, os procuradores afirmam que fica claro nos diálogos que o interesse em manter os pagamentos de propina a Eduardo Cunha está relacionado à possibilidade de que Cunha, caso fosse contrariado, revelasse fatos que comprometessem o grupo. Joesley passa então a contar como vinha tentando interferir nas investigações. E num diálogo com o presidente da República fala abertamente que vinha usando juízes e procuradores em seu benefício. Diz que consegue informação sigilosa de dentro da força-tarefa. É uma obstrução de justiça que Temer não recriminou ou denunciou. É investigado. Eu não tenho ainda denúncia. Isso, não tenho denúncia. Aqui eu dei conta de um lado o juiz, dá uma segurada, do outro lado o juiz substituto, que é o cara que fica segurando os dois. Ou eu consegui botar uma dor dentro da força-tarefa, que também está me dando informação, e lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. Bom, se eu der conta, tem um lado bom e um lado ruim. Na conversa, o presidente Michel Temer revelou ao empresário uma informação que, para os investigadores, pareceu um vazamento. Que o Banco Central iria cortar a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 1 ponto percentual. Na primeira reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, após a conversa, a decisão foi reduzir em 1 ponto percentual a taxa de juros. A economia está bem, vai ter que baixar o juro rápido, porque a expectativa foi muito rápida, né? A reversão da expectativa. Eu tenho pensado na Câmara, desce mais um, vai descendo responsavelmente. Juro, você sempre tem que deixar o mercado com a sensação de que foi pouco. O mercado tem que ficar na sensação de que... O Banco Central, em nota, disse que as decisões do Copom são tomadas em reuniões e divulgadas logo em seguida e que, por isso, não há possibilidade da decisão sobre a taxa de juros ser antecipada a qualquer pessoa. Na gravação, Joesley faz algumas reclamações do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que Meirelles não aceitava pedidos e pede a autorização do presidente para usar o nome dele para conseguir o que queria. Segundo o documento dos procuradores, Joesley fala de uma ótima relação com Meirelles. O ministro da Fazenda já foi presidente da JF, holding do grupo JBS. Não sei se eu te dar um toque em relação a isso, em relação a... Eu não sei o quanto eu vou mais rir do meu rico, o quanto eu deixo ele com essa pipineira dele aí e tal. Enfim. Joesley afirma que já conversou com Meirelles sobre o secretário da Receita Federal, a presidente do BNDES e o presidente do Banco Central. Então, aí que eu quero. Um dia eu falei assim, ei, precisa mexer na Receita Federal, pô. Chile, tá tanto tempo aí, põe um outro cara aí mais dinâmico, pá. Um monte de coisa para fazer. Ixi, não posso mexer. Aí, BNDES é o planejamento. Eu queria ter alguma sintonia contigo para quando eu falar com ele não jogar. Eu falo assim, não, o presidente não quer. Então, por exemplo, agora para o presidente da CVM, para trocar, não trocar, é outro lugar, fundamental.
E aí eu queria assim, se eu falar... Isso, mas é que se eu falar com ele, ele empurrar para você, eu poder dizer, não, peraí. Não, pode fazer, pode. É só isso que eu queria ter, esse alinhamento, para a gente não ficar e para ele perceber que nós temos... Joesley também disse a Temer que reclamou a Meirelles sobre o presidente do CAD, o Conselho de Defesa Econômica. Eu não vou falar nada descabido, Agora, esse presidente do CAD, não sei mas isso seria, eu falei que é importantíssimo ter o presidente do CAD ponta firme. Mas isso vai ser sobre se não foi, não. Já foi, em janeiro agora, e aí eu não sou, porque eu falei para ele, foi nomeado o presidente. Na documentação, a Procuradoria-Geral da República também trata da indicação do deputado Rodrigo da Rocha Loures, outro alvo da operação, como interlocutor de Temer no lugar de Gedel, que já havia deixado o governo. O documento dos procuradores afirma que na gravação verifica-se que Temer indica o deputado Rodrigo Rocha Loures, a quem Temer chama de Rodrigo, como pessoa de sua extrema confiança. Rodrigo era assessor especial de Temer antes de assumir a vaga de deputado de Osmar Serralho, que virou ministro da Justiça. Eu queria falar sobre isso, falar como é que para me falar contigo qual é a melhor maneira, porque eu vinha falando através do Gedel, eu não vou lhe incomodar, evidente, se não for algo assim. Eu sei disso, por isso aqui. É o Rodrigo? Ah, então ótimo. Eu prefiro combinar assim, se for alguma coisa que eu precisar, eu falo para ele, se for algum assunto desse tipo aí... Na conversa, Joesley e Temer também combinaram de manter, quando houver necessidade, encontros noturnos no Palácio do Jaburu, segundo os procuradores, sem registros oficiais. Funcionou super bem à noite, 11 horas da noite, meia-noite, 10h30, veio aqui, conversa uns 10 minutinhos, meia horinha, vou embora. O Palácio do Planalto divulgou uma nota sobre esse trecho dos juízes e promotores. A nota diz, abre aspas, o presidente Michel Temer não acreditou na veracidade das declarações. O empresário estava sendo objeto de inquérito e por isso parecia contar vantagem. E que o presidente não poderia crer que um juiz e um membro do Ministério Público estivessem sendo cooptados. Fecha aspas. Ana, Chico. Obrigada, Fábio. E muito estranho, né? Ele dizer ao presidente da República, eu estou segurando 2 juízes, e o presidente diz, ótimo, né? Ele confessou uma série de crimes ali, o presidente no mínimo tinha que mandar investigar, né? Mas já a gente volta a falar da situação do presidente Michel Temer, porque tem notícia de agora de manhã do deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná. Ele estava em Nova York e agora há pouco chegou ao aeroporto de Guarulhos. Vamos então ao vivo para lá saber as informações com a Jaqueline Brasil. Oi, Jaqueline, bom dia. E o deputado vai ter que se defender dessas acusações que a gente viu aí, né, de ter recebido propina do dono da JBS. Vai sim. Bom dia, Ana, Chico, bom dia a todos. O voo previsto saindo de Nova York, previsto para chegar aqui às 6h25 da manhã, foi o que aconteceu aqui no aeroporto de Guarulhos, mas o deputado demorou muito para sair aqui na porta de desembarque. Mais ou menos 1 hora depois, por volta das 7h35, é que ele passou por aqui. Antes da chegada do deputado Rodrigo Rocha Loures, eu conversei com o advogado dele. O advogado disse que não vai conversar com a imprensa até que tenha em mãos todo o material divulgado na delação da JBS. A gente tem imagens, inclusive, no momento em que o deputado saía, nós fomos atrás dele, cheguei a fazer algumas perguntas, mas ele não quis fazer nenhuma declaração. No momento em que ele foi para um táxi branco, muitas pessoas estavam do lado de fora, hostilizaram o deputado e ele saiu, não sabemos para onde ele foi, se vai para Brasília, se vai para Curitiba ou se continua aqui. O deputado Rodrigo Rocha Loures é deputado e é um homem de confiança do presidente Michel Temer e durante todo o material já divulgado na delação da JBS, ele foi flagrado em imagens recebendo uma mala com dinheiro. Chico, Ana. Obrigado, Jaqueline. Não temos nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nesse momento, o Supremo Tribunal Federal já tinha confirmado que abriu inquérito para investigar o presidente. Temer diz que nessa investigação vai demonstrar que não teve envolvimento com os fatos.
e, por fim, desmentiu as especulações de que iria renunciar ao cargo. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. O presidente terminou o pronunciamento e voltou para o gabinete, onde passou o dia todo conversando com assessores, deputados, senadores e 14 ministros. A agenda oficial do dia já tinha sido cancelada bem cedo. Na pauta das reuniões, um único assunto: como reagir às acusações feitas na delação dos dirigentes da JBS. Os governistas estavam muito apreensivos, aguardando a liberação dos áudios, as gravações que até então só tinham sido descritas em relatos da imprensa. Mas aí veio a primeira baixa. O ministro da Cultura, Roberto Freire, do PPS, foi ao Palácio e se demitiu. Em nota, o presidente do partido anunciou que, devido à gravidade da denúncia, o PPS decidiu deixar o governo federal. Explicou que o ministro da Defesa, Raul Jungmann, que também é do partido, permanece na função pela relevância da área de segurança nesse momento de crise e indefinições. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, chegou a cogitar a possibilidade de sair do cargo. Os 4 ministros do PSDB se reuniram com o presidente no Palácio do Planalto, mas eles permanecem no governo, pelo menos por enquanto. Alguns assessores de Michel Temer se disseram aliviados com a divulgação das gravações. Eles consideram que elas não pioram a situação do presidente. Bom, essa foi a leitura da assessoria do presidente Michel Temer. Ana. Ok, Fábio, agora com essa abertura de inquérito no Supremo, o presidente Michel Temer passa a condição de investigado. Nessa fase agora, o que acontece é isso aqui: a Procuradoria-Geral da República vai ouvir depoimentos, vai colher provas e aí pode denunciar ou não o presidente. Se não tiver denúncia, Michel Temer segue no cargo. Se o Ministério Público denunciar, de qualquer forma, a Câmara precisa autorizar a abertura de processo e, para isso, são necessários 2/3 do plenário, ou seja, 342 votos. Se a Câmara rejeitar, o processo não é aberto, Temer segue no cargo. Se os deputados autorizarem, aí cabe ao Supremo Tribunal Federal aceitar ou não a denúncia. Vamos ao próximo passo, então. Se o STF aceitar, começa a fase de processo penal, em que Temer vira réu e aí é afastado do cargo por 180 dias. Nesse período aqui, o Supremo, então, vai ter que ouvir testemunhas, juntar provas e ouvir o próprio Temer. Depois, o Supremo se reúne para fazer o julgamento, para decidir se absolve ou não. A condenação depende do voto de 6 dos 11 ministros. Eles, então, é que vão decidir o que vai ser feito em caso de condenação, qual é a pena a ser cumprida, além do afastamento em definitivo do cargo. É bom lembrar que, além dessa possibilidade que eu mostrei aqui, há outras. O presidente Temer também pode ter o mandato cassado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento da chapa Dilma Temer vai ser retomado no dia 6 de junho. Ou ainda ele pode ser alvo de um processo de impeachment no Congresso. Agora, Ana, o grau de intimidade, né? Essa relação pouco usual entre um empresário e um presidente da República chamou a atenção de todo mundo. Vamos falar com a Miriam Leitão. A Miriam está acompanhando tudo lá de Brasília, está no olho do furacão, né? Miriam, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Miriam. Nessa hora, Miriam, o silêncio do presidente Temer tem um significado especial forte? É exatamente. A intimidade que você falou é importante e o silêncio, ou seja, o que ele não falou. O presidente Temer se prende a detalhes. Ele se defende dizendo que não mandou comprar o silêncio de Eduardo Cunha. Mas toda a conversa noturna no Jaburu é comprometedora. Nela, um investigado pela Justiça confessa crimes. Joesley Batista disse que tinha comprado um procurador, que estava tentando controlar 2 juízes, que trabalhava para tentar afastar outro procurador, que estava dando dinheiro para um réu da Lava Jato. A única conclusão boa dessa conversa era o presidente Temer ter chamado o Ministério Público e comunicado os crimes sobre os quais foi informado. É isso que manda a lei, para qualquer cidadão. Mas a conversa não teve só isso. Joesley tentou influir em órgãos reguladores que têm poder sobre o mercado corporativo e de ações. O CAD e a CVM tomam decisões que são importantíssimas para uma empresa deste tamanho.
é absolutamente impróprio. Recebe orientação do presidente para ser mais duro com o ministro da Fazenda. Joesley conta que pediu ao ministro Henrique Meirelles mudança na Receita Federal, uma interferência no próprio governo Temer que, felizmente, o ministro não seguiu. A propósito, o ministro a quem ele chama de Henrique foi presidente da holding da JIF por 4 anos. Temer, na sua fala, disse que sabe o que fez. Mas essa conversa mostra também o que ele não fez. A omissão é grave o suficiente. E Temer deu anuência em várias partes dessa conversa. Para completar, eles se encontraram na casa do presidente, como já foi dito aqui, depois das 10 da noite e combinaram outros encontros furtivos e noturnos. Joesley disse que funcionava para ele essas idas ao Jaburu às 10h30 da noite. Isso aí é o outro absurdo, né, Ana e Chico? E falando em absurdo, Miriam, temos que ficar atentos também, porque a JBS, como a gente está vendo, se favoreceu muito ao longo desses anos, desse bom relacionamento, digamos assim, com políticos, e agora parece que está querendo um tratamento privilegiado também no acordo de leniência, que é a tal da delação premiada para empresas. Importante você perguntar isso, Ana, porque a informação que eu obtive agora de manhã é de que na negociação para o acordo de leniência com o Ministério Público, o empresário Joesley Batista está tentando reduzir o valor da multa que a empresa tem que pagar. Ele argumenta que a empresa sempre foi grande, a maior da América Latina, antes de começar o esquema de corrupção. Não é verdade. O JBS foi mesmo um caso de sucesso, mas cresceu devagar ao longo das décadas. O salto que multiplicou por 17 vezes seu patrimônio e melhorou assim, de forma extraordinária todos os indicadores e a levou a ser a maior produtora de proteína animal do mundo, foi nos governos Lula e Dilma. Para se ter uma ideia, a primeira empresa que comprou no exterior foi na Argentina em 2004. Daí para diante, comprou uma série de empresas em vários países, principalmente nos Estados Unidos. Sempre com dinheiro farto e barato do BNDES, que defendia a ideia de escolher empresas, os campeões nacionais, e se tornou maior lá fora do que aqui dentro. Isso sem falar na suspeita de que tenha lucrado no mercado de câmbio. Está aí nos jornais, teria comprado o dólar e vendido parte de ações antes da delação. Não basta o grupo e os empresários Joesley e Wesley pedirem desculpas. Aliás, nesse pedido de desculpas, eles dizem que só foram corruptos no Brasil. Eles precisam pagar o que devem à justiça. Ana e Chico. E ainda lucraram com essa história do dólar ontem, né, Miriam? Obrigada, viu? E os ministros que fazem articulação com o Congresso já enfrentam dificuldade. 4 partidos retiraram apoio ao governo. Falei agora há pouco, né, que uma das hipóteses para o presidente Michel Temer é enfrentar um processo de impeachment. E, Fábio, já foram apresentados 8 pedidos de impeachment contra Michel Temer. Ana, o clima na Câmara e no Senado não é dos melhores para o governo, não, viu? E o Congresso passou a quinta-feira parado. As reformas foram colocadas de lado. Deputados e senadores se concentraram nas articulações políticas. E se, por um lado, o Temer estava certo de que os áudios não eram tão graves, entre os parlamentares, o presidente perdeu apoio. Os presidentes da Câmara e do Senado, que estão em Brasília, sequer botaram os pés no Congresso. Nada foi votado. Não há clima. Diante de um quadro como esse, você não tem nenhuma condição de colocar nenhum outro tema em debate na Câmara dos Deputados e nem no Senado Federal. O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, do PPS, divulgou uma nota. Afirmou que não há espaço para avançar com a reforma. É hora de arrumar a casa, esclarecer fatos obscuros, responder com verdade a todas as dúvidas, punindo quem quer que seja. A reforma trabalhista, que o governo conseguiu aprovar na Câmara depois de muita negociação, vai no mesmo passo. O relator, senador Ricardo Ferraço, do PSDB, afirmou que a crise institucional é devastadora, que é preciso priorizar a solução e anunciou que o calendário de discussões da reforma trabalhista está suspenso. Se depender da vontade dos partidos da oposição, nenhuma votação acontece até que Michel Temer deixe a presidência. Vamos parar o Congresso. Eles prometeram, quando Temer assumiu há um ano, trazer a estabilidade política e fizeram exatamente o inverso. Se os plenários estavam vazios, alguns gabinetes ficaram pequenos. Foi reunião atrás de reunião. Partidos discutiam o que fazer depois das delações. O PSDB, principal aliado do governo Temer, reuniu as bancadas na Câmara e no Senado. Com a licença de Aécio Neves da presidência do partido, quem assumiu foi o senador Tasso Gereissati. Os tucanos continuam na base. PMDB, PTB, PP e PR divulgaram notas de apoio a Michel Temer.
Querem que as denúncias sejam apuradas, defendem as reformas e falam em crescimento econômico do país. Já a PSB, PTN, PHS e PPS retiraram o apoio ao governo. O que também repercutiu no Congresso foi o pronunciamento do presidente dizendo que não vai renunciar. A cada dia que Temer permanece à frente do país, sem condições mínimas de conduzi-lo, vai aprofundar a crise econômica e a instabilidade política no país. Uma fala altiva de um homem até indignado, por ter sido vítima, digamos, de uma cilada, de uma armação, mas que tem convicção da sua inocência. Já foram protocolados 8 pedidos de impeachment de Temer, um deles apresentado por 6 partidos de oposição. O Senado foi notificado ontem mesmo oficialmente da decisão do Supremo Tribunal Federal que afastou Aécio Neves das funções de senador. Até o fim do expediente, a Câmara não tinha sido notificada do afastamento do deputado Rocha Loures, do PMDB do Paraná. Ana Chico? É muita coisa ao mesmo tempo, né, Fábio? Agora, já o senador tucano, Aécio Neves, além de afastado das votações, ele também deixou o comando do PSDB, que era o presidente nacional. A defesa de Aécio alegou que os 2 milhões que ele pediu a Joesley Batista eram um empréstimo de um amigo. Mas é estranho, né? Você pede 2 milhões de empréstimo e recebia assim, mala de dinheiro e passando em 3 restaurantes para pegar um dinheiro de um empréstimo. Bom, é estranho, mas vamos ver como é que se explica isso, né? Ele também, Fábio, além disso, ele também foi gravado numa conversa com o dono da JBS sobre tentativas de barrar a Lava Jato e inocentar o crime de Caixa 2 no Congresso. Fora impropérios que falou sobre o ministro da Justiça e tudo mais. Tem muita coisa que a gente precisa ir digerindo aos poucos, entendendo que história é essa. E tudo isso está na gravação, viu, Chico? Aécio Neves é investigado em 7 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. 2 são desdobramentos da Lava Jato e 5 abertos a partir das delações da Odebrecht. Aécio Neves recebeu visita até tarde, políticos e o advogado. Foi assim desde cedo. Essa rápida imagem na porta de casa foi a única do dia. Desde ontem, ele está proibido de exercer qualquer atividade parlamentar, por ordem do ministro do Supremo, Edson Fachin. O ministro só não autorizou o pedido de prisão feito pelo Procurador-Geral da República. Aécio também se licenciou da presidência do PSDB, depois de muitas conversas e pressões de tucanos. Na operação de ontem, policiais levaram da casa do senador em Brasília computadores, celulares e alguns documentos. Segundo a delação dos executivos da JBS, o senador Aécio Neves pediu 2 milhões de reais a um dos donos da empresa, Joesley Batista, que gravou a conversa no fim de março. O advogado de Aécio Neves confirmou que teve sim o pedido dos 2 milhões, mas disse que foi um empréstimo para custear a defesa de Aécio na Lava Jato. Aécio Neves é hoje investigado em 7 inquéritos no Supremo. Questionado por que Aécio não recorreu a um banco... Todos nós pedimos empréstimos, afinal de contas, e banco você sabe muito bem que nem sempre os juros são aceitáveis, né? Então, a gente tem a oportunidade de ter um amigo que pode ajudar, pede ajuda. Foi o que aconteceu. E o amigo é que ditou. E veja, o amigo que já estava sendo monitorado pela Polícia Federal. É que ditou a forma como as coisas correriam. Segundo investigadores, o dinheiro não era para pagar advogado. Foi entregue para um primo do senador que repassou o dinheiro para o secretário parlamentar do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas. Em nota, Aécio disse que, a partir de agora, a prioridade dele será preparar a defesa e provar o absurdo das acusações e o equívoco das medidas. E diz que a verdade prevalecerá e a correção dos atos dele e dos familiares será reconhecida. Em outros trechos da conversa, gravada por Joesley Batista, Aécio mostra interesse em aprovar uma proposta no Congresso para anistiar o Caixa 2. Ele cita nominalmente Eunício Oliveira, o presidente do Senado, e Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. Aécio disse: nós temos 2 caras frágeis, aí fala um palavrão, nessa história. É o Eunício e o Rodrigo. O Rodrigo especialmente também. Tinha que dar uma apertada nele, que nós estamos vendo o texto na terça-feira. Joesley pergunta, texto do quê? E Aécio responde, não, são 2 coisas. Primeiro, cortar o para trás de quem doa e de quem recebeu.
Joesley concorda e de quem recebeu. E Aécio conclui: tudo, acabar com tudo, esses crimes de falsidade ideológica. Aécio também critica a indicação de Osmar Serraglio, deputado do PMDB, que assumiu o Ministério da Justiça em fevereiro, e mostra preocupação com o rumo da Lava Jato. Aécio disse: o ministro é fala um palavrão, que não dá um alô, peba. Mais adiante, Aécio fala de Temer. Ele errou de novo de nomear fala outro palavrão. E continua: porque aí mexia na Polícia Federal. O que vai acontecer agora? Vai vir inquérito de diz um palavrão, de gente, fala outro palavrão. Eles são mais um palavrão, que eles não têm o cara que vai distribuir os inquéritos para o delegado. Rede e PSOL entraram com pedido de cassação de mandato do senador. Casos de perda de mandato são tratados no Conselho de Ética do Senado, que não está instalado. Ontem, na esvaziada sessão do plenário, alguns senadores cobraram o funcionamento do Conselho. Faltam indicações de partidos para os integrantes. E no pedido que fez ao Supremo para o cumprimento dos mandados de busca e apreensão cumpridos ontem, o Procurador-Geral da República diz que as provas revelam que alguns políticos continuam a usar a estrutura partidária e o cargo para cometer crimes em prejuízo do Estado e da sociedade. Janot disse que o caso revela perplexidade, pois os fatos ocorreram apesar e durante as investigações de delitos graves praticados através de autênticas organizações criminosas enraizadas no poder público, envolvendo algumas das mais altas autoridades do país. Para o Ministério Público Federal, os fatos em apuração podem caracterizar crimes como corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Ana, Chico. E, Fábio, a irmã e um primo de Aécio Neves passaram a primeira noite na cadeia. Essas fotos mostram Andréia Neves na penitenciária feminina Estevão Pinto, em Belo Horizonte. Por medida de segurança, a irmã de Aécio Neves está numa cela separada do pavilhão principal. Ela foi presa em casa, num condomínio da região metropolitana. O que nós podemos adiantar desde logo é que uma relação de caráter pessoal, privada, sem nenhum vínculo com a administração pública ou com qualquer atividade pública, seja dela, seja do irmão, foi utilizada por uma pessoa que estava em negociação de delação para obter benefícios. No depoimento de pré-delação, a Procuradoria-Geral da República, Joesley Batista, dono da JBS, disse que Andréia Neves entrou em contato com ele pedindo R$2 milhões para supostamente pagar um advogado. Ainda segundo o depoimento, Andréia intermediou um encontro entre o senador e o empresário. Mensagens de texto que ela enviou a Joesley Batista estão em poder do Ministério Público. O dinheiro pedido por Andréia Neves teria sido entregue por um executivo da JIF, dona da JBS, a Frederico Pacheco de Medeiros, primo de Aécio Neves. Depois, o pagamento foi repassado a Menderson Souza Lima, assessor do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas, e teria terminado na conta de uma empresa da família Perrella. Os R$2 milhões foram divididos em 4 entregas de 500 mil. 3 delas foram filmadas pela Polícia Federal. E o jornal O Globo teve acesso às fotos que mostram o primo de Aécio entrando na sede da JBS em São Paulo e recebendo malas de dinheiro das mãos do diretor de Relações Institucionais da JIF, Ricardo Saldi. As fotos também mostram o primo de Aécio repassando a mala para o assessor de Zezé Perrella. Frederico Pacheco de Medeiros e Menderson Souza Lima estão presos na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O jornal o Globo também teve acesso a outra sequência de fotos comprometedoras. Nas imagens, o deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, se encontra num shopping com Ricardo Saldi, da JBS. Eles vão até uma pizzaria, de onde o deputado sai com uma mala que, segundo a polícia, estava recheada de dinheiro, R$500 mil em espécie. De acordo com a denúncia, Rocha Loures tinha sido destacado pelo presidente Michel Temer para tratar com Joesley Batista dos interesses da JBS.
A defesa de Frederico Pacheco disse que não vai se manifestar. O advogado de Menderson Souza Lima disse que pediu vistas do processo em Brasília. O senador Zezé Perrella declarou que não conhece Joesley Batista e que nunca recebeu dinheiro do empresário ou da JBS. Mas não falou se recebeu dinheiro de Aécio Neves, né? Por algum intermediário. A seguir, vamos falar das manifestações contra o presidente Michel Temer em mais de 20 estados. No Rio, o protesto acabou em violência. A Suécia arquiva a acusação de estupro contra o fundador do site Wikileaks. E a vida secreta do rei da Holanda. Ele trabalha há mais de 20 anos numa companhia aérea. A gente fala disso, tudo isso já, agora 8 horas e 9 minutos, horário de Brasília. Milhares de pessoas foram às ruas do centro do Rio ontem à noite para pedir a saída do presidente Michel Temer. O protesto terminou em confusão depois que um grupo de Black Blocs entrou em confronto com a PM. Os manifestantes caminharam pelo centro do Rio. O ato foi convocado por centrais sindicais e partidos políticos. E logo a Cinelândia ficou completamente tomada. A polícia se mantinha à distância porque o protesto era pacífico. Milhares de pessoas pediam a saída do presidente Michel Temer. A PM e os organizadores não divulgaram estimativa de público. No meio da multidão, um grupo de mascarados levantou bandeiras anarquistas e foi advertido pelos organizadores. Enquanto o ato prosseguia sem incidentes, os mascarados partiram em direção à polícia e, de repente, começaram a atirar garrafas e fogos de artifício na direção dos PMs. Os policiais militares formaram fileiras para avançar e responderam com tiros de balas de borracha e bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral. Os Black Blocs usavam escudos feitos de madeira e de pedaços de metal que eles arrancaram da cerca que envolve a Biblioteca Nacional, que atualmente está em obras. Parte do grupo passou a depredar um trecho da linha do VLT, pôs fogo nos trilhos e derrubou um poste de sinalização. A polícia avançou. Quem só queria participar do ato teve que sair correndo da praça e a confusão se espalhou por ruas da região. Menos de 5 minutos depois que os Black Blocs partiram para cima da polícia militar, a gente vê aí, houve o barulho de bombas, a manifestação tinha praticamente se dispersado. A polícia fez um cordão de isolamento na Cinelândia e a noite terminou com a praça vazia. Será que esses Black Blocs atuam para dispersar a manifestação? Olha, teve protesto também em outras 28 cidades, em mais de 20 estados e em Brasília. Esse levantamento é do portal de notícias da Globo, o G1. Rodrigo Bocardi, primeiramente, bom dia. Aí em São Paulo a manifestação terminou à noite? Bom dia para você, Chico, para Ana, bom dia a todos. Olha, o grupo enfrentou chuva e frio para protestar contra o presidente Michel Temer. Aqui em São Paulo a manifestação foi pacífica, mas em outras capitais o ato foi marcado por confusão. A concentração foi em frente ao MASP, Museu de Arte de São Paulo, na Avenida Paulista. Representantes de sindicatos e de movimentos sociais e estudantis se revezaram nos carros de som. Do MASP, os manifestantes seguiram em caminhada pela Paulista em direção à Rua da Consolação. Eles ocuparam totalmente uma das pistas. Os gritos de ordem contra o governo Temer continuaram ao longo de toda a avenida. O protesto durou 4 horas e foi pacífico. Segundo os organizadores, participaram de 6 a 8 mil pessoas. A PM não divulgou uma estimativa. Na capital mineira também não houve confusão. Teve caminhada no centro. Nas contas dos organizadores eram 50 mil pessoas. A PM não passou números. Em Porto Alegre, teve passeata até o Largo Zumbi dos Palmares, ponto tradicional de protestos. Segundo os organizadores, eram 30 mil pessoas. A Polícia Militar disse que eram 24 mil. No fim da manifestação, a PM lançou bombas de gás lacrimogênio em pessoas que teriam jogado pedras em ônibus. Em Florianópolis, a Polícia Militar também respondeu com bombas de gás a um dos manifestantes que teria jogado pedra nos policiais. Um PM ficou ferido. Os organizadores disseram que 5 mil pessoas participaram do protesto. Para a Polícia Militar, foram 1.500. Apesar da chuva e do frio em Curitiba, cerca de 2.500 pessoas protestaram, segundo os organizadores. A Polícia Militar disse que eram 300.
Houve manifestações também no norte do país, como em Manaus e em Belém, onde cerca de 2.000 pessoas participaram de uma passeata, segundo os organizadores. A polícia militar não fez estimativa. No final do protesto, houve confronto entre manifestantes e o batalhão de choque da PM. 2 policiais foram feridos com pedras e 2 manifestantes foram atingidos por balas de borracha. No Nordeste, houve protestos em Fortaleza, Natal e Maceió. Um longo engarrafamento se formou durante o protesto no Recife. Os organizadores disseram que 3.000 pessoas participaram. A Polícia Militar não divulgou números. Em Brasília, a manifestação começou pacífica, mas terminou em confronto entre policiais e um grupo que tentou ultrapassar a grade ali em frente ao Palácio do Planalto. A polícia reagiu com gás de pimenta e bombas. O protesto reuniu 1.500 pessoas nas contas da Polícia Militar e 4.000, segundo a Confederação dos Trabalhadores do Comércio e Serviços, ligada à CUT. Entre as capitais, só não houve protesto ontem em Boa Vista, Porto Velho, Rio Branco e Palmas. Chico e Ana. Rodrigo, tudo isso aí, essa incerteza sobre o futuro do governo provocou impactos também no mercado financeiro. A Bolsa de São Paulo teve ontem o pior dia desde a crise internacional de 2008. O dólar disparou, foi a maior alta em quase 2 décadas. Dia de terremoto, né, Rodrigo, nos mercados? É isso aí, turbulência mesmo. O discurso do presidente Michel Temer afirmando que não renunciaria deixou o mercado ainda mais instável, como mostra o repórter César Menezes. Se alguém precisa explicar como a política pode atrapalhar a economia, esta quinta-feira foi um exemplo perfeito. O dólar subiu 8,06%, a maior alta em 18 anos, apesar da intervenção do Banco Central, que fez 4 leilões para tentar segurar o preço da moeda americana. Nós temos atuado de fazer nosso papel, que é o papel do Banco Central, de manter a funcionalidade do mercado, trabalhando de forma serena, de forma firme, usando os instrumentos que a gente tem. A Bolsa de Valores não ficou serena, fechou com queda de 8,8%, o maior tombo desde 2008, quando o mundo inteiro estava em crise. E pela primeira vez desde aquele ano foi acionado o Circuit Breaker, um dispositivo que interrompe as negociações na Bovespa quando a desvalorização passa de 10%. E isso aconteceu com apenas meia hora de pregão. Foi um banho de água fria em quem já sentia o gosto de dias melhores. Os indicadores favoráveis de inflação, a atividade econômica já dando sinais de retomada, a continuidade da redução da taxa Selic para tentar aí, maximizar o PIB, né, a volta, né, da atividade econômica. Então o cenário era bastante positivo e a Bolsa, de uma certa maneira, já estava antecipando tudo isso. Mas as denúncias contra o presidente da República mudaram a direção dos ventos econômicos. Se os investidores já contavam com a aprovação da reforma da Previdência e da reforma trabalhista e com uma taxa básica de juros abaixo de 10%, as expectativas viraram dúvidas. Do lado do empresário, ter dúvida se vai investir mais, se vai poder empregar mais. E do lado do investidor, se ele vai botar a mão no bolso para investir. Então, tem dúvida para todos os lados. Essa incerteza é que acaba gerando um aumento de estresse e aí, por isso que os ativos vão caindo, vão tendo essa venda desenfreada. As ações da Eletrobras caíram 20,97% ontem. As da CEMIG, 20,43%. Banco do Brasil, menos 19,9%. Nós acompanhamos o pronunciamento do presidente Michel Temer nessa corretora para ver como o mercado iria reagir. E está tudo neste gráfico aqui. Depois da queda de 10% no início do pregão, a Bolsa flutuou ao longo do dia. E logo antes dele falar, estava no melhor momento, ou pelo menos no momento menos ruim, com queda de 7,5%. Assim que o presidente disse que não renunciaria, imediatamente a Bolsa caiu mais um ponto. Agora está com queda de 8,5%. Temer foi citado numa delação premiada na quarta, na quinta passou a condição de investigado e já enfrenta vários pedidos de impeachment. Tudo o que o mercado não gosta. Então, ele se mantendo na presidência, acho que mantém esse quadro de incerteza nos mercados. Este professor de economia da Fundação Getúlio Vargas acredita que o presidente perdeu apoio para fazer as mudanças que embalavam a retomada do crescimento. Não só as reformas, mas o dia a dia do governo, né? Eles vão estar muito envolvidos só em tentar se manter no poder e aí isso vai acabar gerando uma instabilidade muito grande. Eu acho que é muito pior essa decisão que ele tomou para o país.
Hoje mais um dia, então. Às 10 da manhã começam os trabalhos na Bolsa de Valores de São Paulo. Ao longo do dia, claro, vamos poder aí acompanhar como o mercado vai responder a esse cenário que estamos vivendo. Chico e Ana. Ok, vamos ficar de olho, Rodrigo. Obrigado. Até e já. a seguir, a Polícia Federal está nas ruas, mas agora é uma operação contra o tráfico de drogas. E vamos falar de uma lei polêmica no Rio que proíbe a instalação de radares em áreas de risco. A gente toca nesse assunto já para você. Agora são 8h22, horário de Brasília. Dez pessoas foram presas numa operação da Polícia Federal que acontece no Paraná e em mais 3 estados contra o tráfico internacional de drogas. A droga saía de portos do Brasil para a Europa. A Dulcineia Novaes tem as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Dulcineia. Bom dia, Ana Paula. Os policiais federais estão cumprindo mandados no Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Pará. São 20 mandados de busca e apreensão, 18 de prisão preventiva e 6 de prisão temporária. No Paraná, a ação acontece principalmente na região do Porto de Paranaguá, no litoral do estado. Até agora, 10 pessoas já foram presas, 8 aqui no Paraná e 2 no Rio Grande do Sul. Os presos do litoral do Paraná serão trazidos para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Todos vão responder pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico internacional de drogas. A operação, batizada de Flashback, é uma referência ao modo de agir recorrente dos investigados nos portos nacionais. Dulcineia Novaes para o Bom Dia Brasil. Uma lei aprovada no Rio impede o funcionamento de radares em áreas onde há risco de assalto. Quer dizer, as autoridades não conseguem dar segurança, então vão acabar com as multas de radares que servem para conter os abusos de motoristas. Já está no Diário Oficial e vale para todo o estado. Novos radares eletrônicos não poderão ser instalados em áreas consideradas de risco no Rio. E os que já existem nos trechos considerados perigosos terão que ser retirados. Todos os lugares são perigosos. Vai tirar todos os radares? Eu espero que eles façam nos locais corretos, né? Ainda não se sabe em quais áreas os radares vão ser retirados. E a nova lei já está dividindo opiniões nas ruas, entre pedestres e motoristas. Eu sou de a favor. É importante, a violência está muito alta, né? Ando por muitos lugares perigosos e, assim, às vezes não tem nem pessoa na rua, a gente tem que reduzir muita velocidade. Tem radar de 40 em lugares que são terríveis para você passar. Está errado. Que assim vamos ter mais desastres, mais atropelamentos. Não tinha radar aqui. Se colocou exatamente por isso. Eles não respeitavam o sinal, vinham em alta velocidade e já vi várias pessoas, nesses 20 anos que eu moro aqui, já vi várias pessoas sendo atropeladas aqui. A medida veio num momento em que a região metropolitana do Rio enfrenta uma onda de violência. Assaltos, sequestros, confrontos entre traficantes e policiais. Cenas que vêm assustando a população nas ruas. O deputado, autor da lei, disse que as áreas consideradas de risco ainda precisam ser definidas. Será feito um estudo pelo Estado e as prefeituras para detalhar os pontos considerados perigosos. Se você parar, é assaltado. Se você avançar, você é multado. Este sociólogo, que faz parte do Laboratório de Análise da Violência da UERJ, a Universidade do Estado do Rio, considera a medida ineficaz. Mas, francamente, se perante o quadro da insegurança que o Rio está vivendo hoje, a única medida legislativa que o governo consegue pensar é proibir a instalação de pardais, é que nós estamos muito mal. Está muito mal mesmo. Mas você imagina, no meio da noite, da madrugada, ninguém na rua, um sinal vermelho, você tem que parar, porque senão vai ser multado. Você escolhe entre ser assaltado pelo poder público ou pelo bandido. E aí, no caso, é melhor passar, né? Não sei. A lei menciona radares eletrônicos de controle de velocidade, só que não traz nenhuma citação de radares de avanço de sinal. O que é muito comum em outros países, Ana, é depois de um determinado horário, os sinais de cruzamento de pouco movimento ficarem piscando no amarelo, coisa que não acontece aqui. Aqui no Rio, às vezes, também de madrugada, você pode ir olhando, parando e passando. Mas se tiver o radar, você pega, né? Olha, vamos para o intervalo rapidinho? A gente volta a seguir com o noticiário internacional. A Suécia arquiva a investigação por estupro contra o fundador do Wikileaks. E a vida dupla do rei da Holanda, ele trabalha como copiloto há mais de 20 anos. Agora são 8h29, hora de Brasília.
O Ministério Público da Suécia arquivou agora de manhã o processo contra o fundador do Wikileaks, Julian Assange. Há 5 anos que ele vive refugiado dentro da Embaixada do Equador, em Londres, para evitar ser extraditado. Então é lá para Londres que a gente vai saber as notícias com a Cecília Malan. Cecília, bom dia. Expectativa grande por aí com essa decisão de agora de manhã. Muita, Ana, bom dia. Ainda mais depois que a polícia britânica alertou que ele será preso se tentar deixar a embaixada. Não por causa da grave acusação de estupro que acaba de ser arquivada, e sim porque ele não teria comparecido a uma audiência na corte britânica em 2012. A questão agora é se o governo daqui recebeu ou não um pedido de extradição dos Estados Unidos. Assange, de 45 anos, era acusado de tentativa de estupro contra uma sueca em 2010. O ex-hacker australiano sempre negou todas as acusações e denunciou que elas são uma manobra para que ele seja extraditado para os Estados Unidos. 56 milhões de iranianos têm direito a voto. Os 2 principais candidatos foram às urnas logo cedo. O favorito, o presidente Hassan Rouhani, de 68 anos, e o linha dura Ebrahim Raisi, de 56. Rouhani chegou ao poder em 2013, apoiado por reformistas, com a promessa de acabar com as sanções internacionais que comprometeram a economia do país para atrair investimentos estrangeiros. De fato, fechou o acordo nuclear com as potências mundiais, mas os benefícios ainda não chegaram como se esperava. Durante a campanha, Raisi comparou o acordo nuclear fechado por Rouhani como um cheque que o governo foi incapaz de cobrar. Raisi foi um dos 4 juízes que condenaram milhares de prisioneiros políticos à morte na década de 1980. O clérigo tem o apoio da ala mais conservadora, resistente a reformas. Ele promete criar milhões de empregos numa economia autossuficiente. Quem vê aqui, do lado de fora, pode ter a impressão de que o Irã vive uma onda de prosperidade, com bilhões de dólares entrando depois do acordo nuclear fechado há 2 anos. Mas dentro do país, não são poucos os que estão decepcionados com o ritmo lento das mudanças. O Irã tem a 2ª maior população do Oriente Médio e Norte da África, atrás apenas do Egito. E a 2ª maior economia, atrás apenas da Arábia Saudita. Depois do acordo nuclear, a economia cresceu 6,4% em 2016, de acordo com dados do Banco Mundial. Mas ainda assim, o desemprego aumentou. A taxa passa dos 12%. Os mais radicais acusam Rouhani de ter vendido os interesses do Irã de forma barata para o Ocidente. Ele rebate. Diz que uma vitória de um candidato conservador pode anular muitas das liberdades conquistadas. Já Raisi defende o ressurgimento de valores da Revolução Islâmica de 1979. Foi quando o Irã, então comandado pelo Shah Reza Pahlavi, passou de uma monarquia autocrática pró-Ocidente para uma república islâmica teocrática, sob a liderança suprema do Ayatollah Khomeini. 10 anos depois, quem o substituiu foi o Ayatollah Khamenei, que esta semana veio a público criticar o nível dessa campanha eleitoral, com uma troca de acusações jamais vista nos quase 40 anos da República Islâmica. Atualmente, o Irã exerce grande influência sobre países do Oriente Médio. Por exemplo, dá apoio político e militar para a Síria e o Iraque. Esse é um dos motivos pelos quais o mundo acompanha de perto as eleições de hoje. Na Grécia, o 5º pacote de medidas de austeridade foi aprovado em meio a protestos violentos. Foi o 2º dia de confusão. Quase 15 mil pessoas se reuniram na principal praça de Atenas antes da sessão no parlamento. Alguns manifestantes desmascarados lançaram bombas de gasolina na polícia. Apesar do tumulto, ninguém ficou ferido ou foi preso. O governo aprovou as medidas que prevêem uma reforma na Previdência e mais um aumento de impostos. Para surpresa de muitos, o rei da Holanda admitiu que leva uma vida dupla há mais de 20 anos.
William Alexander, que assumiu o trono em 2013, revelou que trabalha como copiloto da companhia aérea holandesa KLM desde 1996. Ele faz 2 voos por mês sem que os passageiros saibam. O rei da Holanda contou que, se não tivesse nascido em um palácio, teria seguido o seu sonho de pilotar grandes aviões comerciais como o Boeing 747. E disse que pretende continuar trabalhando como copiloto sempre que as obrigações reais permitirem. Chico, Ana. Legal, né? É muito bacana, né? Voar conduzido pelo rei. É isso aí. Obrigado, Cecília. E no Globo Repórter desta noite você vai conhecer as curiosidades do lado selvagem da Nova Zelândia. Pinguins que vivem em florestas e papagaios na neve. Golfinhos se comunicam não só debaixo da água, mas também pelos movimentos que fazem no ar. A jornada das ovelhas para fugir do frio das montanhas. Uma das paisagens mais bonitas da Terra, a aurora austral. A fascinante luz do sul atinge os extremos da Nova Zelândia. O cientista que investiga o segredo das geleiras. Como ele consegue mostrar que elas se movem até 7 metros por dia. Hoje, no Globo Repórter. E a gente volta a seguir com a previsão do tempo, com o Thiago Scheuer. E tem um lembrete importante, termina hoje a inscrição para o Enem. Agora são 8h39, hora de Brasília. Bom, chegou a hora de falar do tempo. Thiago Scheuer, apostos. O dia está começando bem chuvoso no centro-sul, no Brasil, no sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo. Como é que é? Vai continuar assim, Thiago? Vai continuar, Chico. Bom dia para você, para Ana também. Bom dia, Brasil. Um monte de gente falando da chuva já. Então, olha só, sexta-feira da preguiça, com bastante chuva o dia todo na região sul, em Mato Grosso do Sul e também aqui no estado de São Paulo inteirinho. O céu está bem carregado nesses lugares, lógico. Olha só as imagens de satélite, a nossa visão de raio-x de cima, você vê quantas nuvens carregadas, olha só. Vermelhonas aí, mostra que elas estão bem escuras no céu. Tanta água assim, e aí o que acontece? Aparecem esses riscos, né, que a gente mostra de vez em quando aqui, de desabamento, deslizamento, alagamento. Então, olha só, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, toda essa faixa laranja é bom ter atenção, leste de São Paulo também, pegando até o sul de Minas com risco baixo. E aqui, ó, também, ó, Bahia, Recôncavo Baiano e litoral até Pernambuco, ali sim vem chovendo bastante. Ali na Bahia, essa chuva que a gente vem falando durante a semana está sendo provocada por causa dessa alta pressão no oceano que acaba jogando toda a umidade e canaliza aqui para o leste da Bahia. Por lá a situação está feia também, muita chuva. Tempo firme hoje mesmo, só aqui, ó, centro-oeste do Espírito Santo, passando por Minas e indo até o Rio Grande do Norte. Restante do Brasil, pancadas de chuva também no norte do país. Agora vamos olhar as máximas. Em Aracaju, hoje 27 graus, assim como em Salvador. 31 lá em Manaus, 33 em Cuiabá. E aqui em São Paulo, reparem, só 18 graus de máxima. Frio mesmo, Ana e Chico. Agora, Thiago, semana foi puxada. Como é que vai ficar o tempo aí no fim de semana para a gente se recuperar para a próxima, hein? Vamos tentar, né, Ana? Vem o fim de semana para a gente descansar um pouquinho. Olha só, a chuva amanhã, ela vai dar uma enfraquecida na região sul e também aqui em São Paulo. Só que o céu vai continuar bem carregado no sábado. E aí, no domingo, o bicho pega de novo aqui em parte do sudeste. Eu te mostro, veja aqui, essa chuva para domingo. Olha como vai ficar bastante chuva em São Paulo, Paraná, Santa Catarina também e sul de Minas, por causa de uma frente fria que vai subir. E lá no litoral do Nordeste também, a faixa leste ali da região, chuvarada no domingo. Ana e Chico, bom fim de semana para todo mundo. Para você também. Obrigada, Thiago. E, ó, hoje terminam as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos ter as informações, então, direto de Recife, com o repórter Bruno Grubers, que traz as notícias aqui para os estudantes. Bom dia, Bruno. Oi, Ana, bom dia para o Chico também, para todo mundo que está assistindo a gente. Ó, quem quiser fazer o Enem tem que se inscrever até hoje, exatamente às 11h59 da noite, pelo horário de Brasília. O Ministério da Educação informou para a gente que até às 7 horas da manhã, pouco mais de 6 milhões de estudantes já se candidataram para fazer o Enem. A taxa de inscrição esse ano custa R$ 82 e precisa ser paga até o dia 24 de maio.
na semana que vem. Quem conclui o ensino médio em escola pública ou está inscrito no cadastro único dos programas sociais do governo federal está isento de pagar essa taxa. E pela primeira vez, o Enem vai ser realizado em 2 domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. Se você é estudante e quer fazer o Enem e precisa de mais informações, pode procurar na página do Bom Dia Brasil na internet. Chico e Ana Paula. Obrigado, Bruno. Grande sexta-feira para você. E a seguir, Brasília ao vivo. A gente volta a falar da crise no governo Temer. E no esporte, mais um time brasileiro avança para as oitavas de final da Libertadores. A gente volta já, 8h45 agora, pelo horário de Brasília. Estamos de volta e vamos mais uma vez a Brasília para falar dos desdobramentos e do impacto da crise política no governo. A Joconda Brasil acompanha a movimentação por lá e conversa com a gente ao vivo. Bom dia, Joconda. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. Vai ser mais o dia em que Michel Temer vai tentar administrar o estrago da crise provocada pela delação da JBS. Devem ser feitas análises ao longo desse dia, análises jurídicas, de reações jurídicas, depois que o Supremo Tribunal Federal abriu inquérito contra o presidente por causa da delação. O único compromisso oficial na agenda de Temer é com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, do PPS, partido que ontem decidiu deixar a base de apoio do governo. Jungmann me reafirmou agora há pouco que não cogita deixar o cargo e disse que essa conversa com Temer, daqui a pouquinho às 9h30 da manhã, da qual também participarão os comandantes militares, é para ouvir a análise que o presidente está fazendo a respeito do quadro político. Agora, a grande expectativa para essa sexta-feira é em torno da divulgação de novos detalhes da delação de Joesley Batista, o dono da JBS. Novos áudios, novos documentos que fazem parte do acordo de colaboração que o empresário assinou com a Justiça e que comprometeu Michel Temer e outros políticos. Essas informações vão ser divulgadas porque desde ontem a delação não está mais sob sigilo e certamente Chico, Ana, vão movimentar essa sexta-feira. Ok, obrigado, Joconda. A ex-prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera, que está sem partido, foi presa pela segunda vez, agora de manhã, lá na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Darcy Vera é ré na Operação Sevandija. Foi denunciada pelo Ministério Público por chefiar uma organização criminosa que teria desviado 45 milhões de reais da Prefeitura de Ribeirão. Darcy Vera estava respondendo ao processo em liberdade, mas o STJ revogou o pedido de habeas corpus ontem à tarde. A defesa da ex-prefeita disse que vai recorrer da decisão. Antes de encerrar... milhões pra cá, pra lá, né? Só isso o tempo todo, né? Bom dia, a gente falar um pouco de futebol. Vamos relaxar um pouquinho assim. Cris Dias está aqui pra gente trazer notícia boa da Libertadores. Tem mais um brasileiro lá classificado para as oitavas de final. Sim, o Botafogo agora entrou para o grupo do Atlético Mineiro, dos que já estão classificados para as oitavas de final, próxima fase da Libertadores, né? Então, como eu falei, Atlético Mineiro, Santos e Atlético Paranaense já tinham se classificado e ontem o Botafogo se garantiu na próxima fase com uma rodada de antecipação. Jogo no estádio Newton Santos contra o Atlético Nacional da Colômbia. Aí o Roger quase abriu o placar, logo aos 2 minutos, mas o chute foi na trave caprichosa. E o gol da vitória só saiu no segundo tempo. Aí, passe do Rodrigo Lindoso, gol do Rodrigo Pimpão. Só tá Rodrigo aí, né? Rodrigo. Semana que vem o Botafogo joga contra o Estudiantes e ainda tem chance de terminar a primeira fase na liderança do Grupo 1. E a etapa do Rio do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, dessa vez, é longe do mar. A quadra foi montada no Parque Olímpico. Aquela que já foi a casa do tênis na Olimpíada do ano passado, agora ganha novos inquilinos, também de elite. As melhores duplas do mundo no vôlei de praia se enfrentam desde quarta-feira. Confrontos que envolvem 10 medalhistas olímpicos. É alto nível. Sem contar que, mesmo de forma tímida, o evento serve para movimentar o coração dos Jogos Rio 2016, 9 meses depois do fim. O que pode parecer óbvio em uma competição de vôlei de praia, no circuito mundial não é. Planeta fora, os atletas já estão acostumados a atuar longe do mar, em arenas, em ginásios fechados, como é o Centro Olímpico de Tênis. Até por isso, os brasileiros, atuais campeões olímpicos, acham que a ideia pode dar certo. Alisson e Bruno Schmidt conquistaram o ouro no ano passado, nas areias de Copacabana. Nesse início de novo ciclo, correm atrás de um outro pódio, nesse visual. A estrutura para os atletas é maravilhosa, o hotel em frente. Você não tem muito trânsito, muita
muito barulho, você fica mais concentrado realmente. Para nós, atletas do vôlei de praia, todo mundo que eu conversei, todo mundo gostou muito, está gostando muito. A alemã campeã olímpica, Laura Ludwig, disse que a arena é muito grande. A quadra fica distante da torcida e você precisa acostumar os olhos para enxergar a bola. Mas assim que você se acostuma, ela fica ótima para jogar. A etapa do Rio do Circuito Mundial de Vôlei de Praia termina no domingo agora. E o Bom Dia Brasil termina agora. Vamos lá despedir dos nossos amigos? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Chega mais aí, ó. Inclusive, eu vou adiantando já aqui que a Polícia Federal apreendeu o passaporte do deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná. Ele foi abordado pelos agentes assim que desembarcou no aeroporto de Guarulhos, vindo de Nova York. Rodrigo Loures, como já dissemos aqui, ele não falou sobre as acusações de ter recebido propina do dono da JBS. Bom final de semana a todos. Depois dessa semana bem cheia aí, vocês vão deixar eu dormir até acordar, né? Olha, que é o que qualquer todos coisa queremos. grave aí, liga. Qualquer coisa grave, pode chamar. Vamos lá. Bom fim de semana. Bom, aqui em Brasília a gente fica na expectativa da divulgação de novos áudios e documentos que compõem a delação premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Na medida do possível, uma ótima sexta e um excelente fim de semana para todo mundo. E uma notícia leve para terminar. Um novo recorde foi atingido em um leilão de arte ontem. Essa tela do artista Jean-Michel Basquiat foi vendida pelo equivalente a 370 milhões de reais para um colecionador japonês. Ele disse que faz questão de dividir a obra-prima com o público em exposições itinerantes mundo afora. Bilionário e generoso. Tchau, gente. E para vocês de casa, ótimo fim de semana. Segunda tem mais Bom Dia Brasil. Até lá. Bom dia para você, bom fim de semana. Olha, e vai para Palmas, porque amanhã tem festa. 28 anos da caçula das capitais brasileiras. Abração para vocês de Palmas. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. É vida que segue. Bora!